Hello, let's start the class. Vamos então começar a aula de hoje. Vamos falar sobre profissões, ok? E aí eu vou falar então algumas profissões, né? Algumas profissões bem comuns para o nosso dia a dia. E no segundo momento nós vamos fazer como se fosse um game, né? Um jogo para que você adivinhe então qual profissão o outro colega está pensando. Então, quando a gente tem aulas ao vivo, a gente pode fazer dessa forma. Uma pessoa pensa numa profissão e o outro vai perguntando, então fazendo umas 3, 4 perguntas dessas que eu vou ensinar hoje, para que descubra então qual profissão o colega pensou. E aí isso acontece muito, é bem divertido e inclusive treina bastante, né? A gente é bem lúdica, né? Digamos assim, essa aula. Agora eu vou mostrar então a tela como o nome das profissões mais comuns aí que eu selecionei. A primeira, doctor, né, seria médico, doutor, né, alguma coisa nesse sentido. Pessoa que trabalha então como profissional de saúde, doctor. Engineer, é assim que se fala, engenheiro. Teacher, que é bem comum, né, é professor. Actor or actress. Algumas profissões, elas têm dois nomes, né, para feminino e para masculino. Então, actor é o ator masculino e actress é a atriz feminino. E depois singer. Singer pode ser cantor ou cantora, né? Cantor. Ok? E depois cook. Cook é a pessoa que cozinha, o cozinheiro. Driver é o motorista. O drive é dirigir. E driver é o motorista, né? Com ER no final. Então, é a pessoa que faz, né? Isso acontece muito. Quando você, então, tem o sufixo ER, geralmente é a pessoa que faz aquela coisa, aquele verbo. Então, drive, driver. E depois, cashier, que é a pessoa que trabalha no banco, né? O caixa, ou então numa loja também, cashier. Waiter é o garçom, né? E a garçonete é o waitress, né? Que é aquele final ali do actor, actress, né? Waitress, então a garçonete. Depois, receptionist. Receptionist é o recepcionista. Lawyer. Lawyer é advogado. Police officer. Police officer. Police dá vontade de falar policy, de falar errado, né? Mas é police. Police officer, ok? Se você falar policy, é outra coisa, tá? É com Y no final, tem a ver com seguros. E depois, bank clerk. Bank clerk é a pessoa que trabalha no banco, né? Geralmente um atendente de banco. Unemployed. Unemployed é a pessoa desempregada, sem trabalho no momento, ok? Essas então são as profissões que eu escolhi. É claro que você pode depois pesquisar e aí descobrir muitas outras profissões, né, que existem em inglês, mas isso aqui é para a gente começar, né? Estamos nas primeiras aulas do curso, então é importante você lembrar algumas profissões específicas e principais, digamos assim. E aí, quando a gente vai brincar, né, aquele jogo que eu falei, primeira coisa você pergunta assim, ó, do you work inside or outside? Do you work inside or outside? Você trabalha dentro ou fora, né? Interno ou externo? Essa é a pergunta. Por exemplo, você trabalha num ambiente de escritório ou ao ar livre, outside? Seria essa a pergunta. E aí a resposta seria I work inside, I work outside, né? Dentro ou fora. Depois, do you work in an office? Do you work in an office? Do you work in a hospital? Do you work in a bank? Do you work in a car? Seria assim, você trabalha num escritório, num hospital, num banco, num carro? Essa é a pergunta. Do you work in an office, in a hospital, in a bank, in a car? Né? Então, antes de palavra que começa com consoante, and antes de palavra que começa com vogal, é importante, né? Então, do you work in an office? Do you work in a hospital? Do you work in a bank? Do you work in a car? E a resposta, yes, I do. No, I don't. Né? Você responde então sim ou não. Yes, I do. No, I don't. I work in a school. Né? Você responde depois onde que você trabalha. Se é numa escola. Então, in a school. Ok? And then, do you work at home? Você trabalha em casa?
É até bom essa parte aqui que a gente já explica uma coisa. A gente fala muito de home office no Brasil. Ah, eu trabalho em home office. Se for falar em inglês, você não deve falar então dessa forma. Eu trabalho em home office. Você fala I work at home, ok? Você sempre tem que falar então I work at home. I'm working at home today. Né? Eu estou trabalhando em casa hoje. Você não fala então I work in home office. Não existe isso, ok? Home office é um nome em inglês para o ambiente, né? O escritório que você tem na tua casa. O lugar, né? Tipo o quarto que você transformou em escritório, que tem uma bancada, uma mesa. Tá? Esse é o home office. Então, quando você usa a palavra home office, a expressão home office em inglês, você não está falando a mesma coisa que em português. É mais uma das coisas que a gente estragou o idioma de outra pessoa, né? Inventando uma história, né? Então a ideia é I work at home. I work at home. Ok? Do you work at home? Yes, I do. No, I don't. And then, do you have special qualifications? Do you have special qualifications? Você tem qualificações especiais, por exemplo, falar idiomas, alguma coisa assim? Yes, I do. I can drive very well. Or no, I don't. I can't drive. I don't have special qualifications, okay? So this is the way to answer this question. Essa é a forma de responder, então, ó. Do you speak any other languages? Do you speak any other languages? Você fala outras línguas? Yes, I do. I speak Spanish too. Or no, I don't. I don't speak other languages. And then, do you wear a uniform? Do you wear a uniform? Você tem que usar um uniforme no teu trabalho, né? Eu estou tentando adivinhar qual trabalho você pensou. E aí eu falo, do you wear a uniform? Você veste uniforme no teu trabalho? E a resposta tem que ser assim, ó. Yes, I do. I wear a white uniform. Or no, I don't. I don't wear a uniform. Okay? And then, do you like your job? Do you like your job? Yes, I love it. Or no, I hate it. No, I hate it. Or yes, I love it. Okay, you have to answer positive or negative. And then, você gosta do seu trabalho? Essa é a pergunta, né? E depois, how many hours do you work a day? How many hours do you work a day? Quantas horas você trabalha por dia? E a resposta, I usually work for 8 hours a day. I usually work for 8 hours a day. Ok? Eu geralmente trabalho 8 horas, 9 horas, 4 horas por dia. Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? Você ganha muito dinheiro? No, absolutely not. No, absolutely not. So, nobody says that I earn more than enough, a lot of money, okay? So, you can say, no, absolutely not. No, I don't earn a lot of money. Né? Você ganha muito dinheiro, e aí muita gente, ninguém vai ficar falando, eu ganho muito, tá ótimo, tem mais do que eu deveria, né? Ninguém vai falar isso. Aliás, pouca gente vai falar isso, né? E aí, no, absolutely not. Não. E depois, where do you work? Where do you work? Onde? Né? Tipo, em qual cidade, em qual bairro, né? Where do you work? I work in Rio. I work in São Paulo. Okay? And then, how do you relax after work? How do you relax after work? It's another kind of question. Como você relaxa depois do trabalho? How do you relax after work? Como você relaxa depois do trabalho? E aí você pode dizer, ó, I always watch movies. I always watch soap operas. Eu sempre assisto filmes, eu sempre assisto novela, ok? And then, the last question, the most important one, né? A última pergunta, a mais importante. What do you do? What do you do? What do you do? O que você faz? E aí você fala, depois de responder tudo, né? Se você trabalha num carro, numa escola, dentro, fora, ao ar livre, você ganha muito dinheiro, pouco, né? E aí, ó, what do you do? O que você faz? I'm a driver. I'm a doctor. I'm a teacher. So, you have to answer this kind of question saying, I'm a. I am a. Eu sou um. Eu sou uma. Né? I'm a. I am a teacher. I am a driver. Ok? Então é assim que responde what do you do? O que você faz? Ok? Então essa foi a aula de hoje, bem rapidinha, né? Sobre profissões. Espero que você tenha entendido.
Caso você tenha alguma dúvida, você pode falar comigo, escrever aqui nos comentários embaixo, ou então falar por WhatsApp também e reassistir o vídeo, né? É importante então você ter contato com a língua um pouquinho todos os dias, que é assim que a gente chega no nosso objetivo, ok? See you on next class and bye bye.